Muito boa tarde, mais um episódio da Aldeia Podcast, daqui da 36ª Feira do Livro de Gravataí, sempre com patrocínio de Ubra Medicina Gravataí, a Bendito Grau, que é onde a sua visão encontra estilo, e hoje com o patrocínio, esse link dedicado, fornecido pela Star Internet, para estarmos aqui na Feira do Livro, na 36ª Feira do Livro, e Mário Sá apresente para nós o nosso convidado. Olha só que especial, hein, Eduardo? A gente conseguiu arrumar um outro Eduardo. Um outro Eduardo. Esse aqui, grande amigo mesmo, coração. Ele aqui é impressionante. Uma das coisas que eu posso dizer do nosso convidado aqui, e que ele é, acima de tudo, muito determinado. Ele vai no foco, vai no ponto, ele busca o que quer. Vocês vão saber o que esse homem conseguiu. Ele já está conseguindo. Tá certo. Satisfação muito grande te receber aqui, meu amigo Eduardo Fonseca Alves. Uma boa tarde. Eu procuro palavras para definir esse momento, uma honra, uma grande oportunidade, um momento divino. É difícil impessoalizar uma conversa dessas, considerando a admiração que eu tenho pelo professor Mário. Mário não é para isso a conversa. Hífen, biólogo, sábio, é uma referência na educação e alguém extremamente preparado, professor, filósofo, diversas instituições de ensino, catedrático, tudo mais. Bom, como eu disse, meus cumprimentos já demonstram que é impossível impessoalizar uma entrevista dessas, considerando o que o Mário representa para o município e para mim em termos de admiração. Eduardo, grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo espaço. É muito bem-vindo, a honra é toda nossa. Eu acho que, em segundo lugar, eu gostaria muito de lembrar também do patrono Wagner. Olha, que legal. Do vínculo que ele representa hoje, do urbano com o rural, aqui nessa praça, né? Centro urbano. Sim. E também do grande sábio intelectual, Fagundes, a oportunidade de falar. Acho que os maiores intelectuais, os homens mais inteligentes do Estado, não só no tradicionalismo, tanto que inspirado, né, poeta, mas eu teria até uma passagem mais adiante para colocar como foi o meu contato que eu tive com ele. E então a gente vive um momento que eu só tenho a agradecer por participar desse momento. Tá? Eu faço questão de não só declarar isso em palavras, né, agradecimento, mas também agir, me manifestar de uma forma a reconhecer todo mundo que está envolvido. A Prefeitura Municipal, a Ubra Saúde, podcast. Eu acho que é importante lembrar essas pessoas que estão à frente dessa iniciativa, essas instituições. Né? E aí, só para concluir, né? Literatura, conhecimento, sabedoria, tem tudo a ver com podcast, com uma conversa inteligente, né? Com o Mário Sá, com quem media e apresenta, como o Eduardo, que estou conhecendo agora, né? E desculpa por me estender, mas eu acho que era importante, no início, né? Lembrar dessas pessoas todas e do valor delas. Obrigado também. Ele é sempre assim. Não, isso aí O Dudu o nosso programa, ele se caracteriza por dar espaço para as pessoas demonstrarem esse tipo de coisa, quem elas são realmente, e sendo da aldeia ainda, então o espaço é maior ainda. Que aqui a gente fala de coisas da aldeia, para as pessoas da aldeia, e de coisas que às vezes não são da aldeia, mas interessam para as pessoas da aldeia. Então, às vezes, um conteúdo lá de fora também é bem-vindo aqui,
para a gente falar, porque quando interessa para o aldeano, já interessa para nós também. É mesmo. Tu disse que trabalha com gado. Sempre foi tradicionalismo? Sempre foi desse ramo de atividade? Ou tu peregrinou Não, por outros pagos? Vem de família? Tem um conceito para isso. Tá? Sim. Eu utilizo o conceito de tradição pecuária, família de tradição pecuária, estado de tradição Isso. pecuária, município de tradição pecuária, sabe? E a minha família é uma família de tradição pecuária. Então, como a gente fala que cultura, né? Conceito básico de cultura, conjunto de hábitos e valores, eu venho desses hábitos e assimilo esses valores, né? Mas tem uma parte que passa não por outras atividades, tá? Mas por algo que o Mário faz muito bem comigo, que é um tio grego. Tá? Um tio grego que me despertou para a importância do conhecimento, né? Para a importância da sabedoria. E muito importante lembrar dele nesse momento, Que legal. pelo hábito, né, da leitura, pela Lembrança. importância da leitura, né? E então ele também representa a percepção em um determinado momento da importância do conhecimento. E considerando que a gente está falando de feira do livro, tradicionalismo, né? Claro. Eu acho que esses elos, o Eduardo buscou agora, esses elos foram elos importantes na minha história, mas eu acho que isso é importante para todo mundo. Claro. Bem, vamos primeiro, antes de chegar no nosso assunto, vamos primeiro. Como é que tu chegou, vamos dizer assim, tu começaste a seguir o teu pai? Como é que é? Bom, a minha mãe, Tua mãe foi minha colega há 20 anos, de magistério, professora Adelaide, queridíssima agora. Não é porque nós estamos aqui que eu estou elogiando, muito tempo. Sou amigo da família há muitos anos. muito, Muitos, muito. entende? E primeiro, por causa da tua mãe, a gente trabalhou junto. Sem dúvida. Foi meu professor também no primário, na época que dava aula com a minha mãe. E aquele clichê, né, de que caso de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não. Ao lado Olá. de um grande homem, vamos colocar modéstia à frente, Sim. né? Mas ao lado de um grande homem pode ter uma mulher linda também, como que está aqui do lado, É, a né? Núbia, né? Olha aí. E era o caso da minha mãe com meu pai. E a história foi a seguinte, ó. Meu pai é leiloeiro e tal, e pista, pregão, e a minha mãe viu Eu eu... não sabia. Sim. Leilão pioneiro aqui da região. Leilão de gado pioneiro. E a minha mãe me tirou da parte campeira de manejo de gado e me botou numa pista para trabalhar. E aí foi um exercício comercial com 12 anos. E o meu pai fez uma viagem para o Uruguai e comprou um gado em Pinheiro Machado e chegou em casa e faz uma mala aí. E tem uns caminhoneiros te esperando em Guaíba, tá? E tu vai carregar o gado. Isso eu tinha 12 anos. Pois é, eu te perguntar, com 12 anos. 12 anos. E eu tenho 51 hoje. E aí eu digo que eu negocio boi e carrego boi há 40 anos. Mas não me perguntem se eu sabia. E aí vem aquela questão do saber. Tá? Sim. Se eu sabia alguma coisa naquela época. Porque um fato que ficou na minha memória até hoje foi o seguinte. Depois que o caminhoneiro me pegou na pousada em Pinheiro Machado e me levou para a fazenda para carregar, eu estava no meio da mangueira e ele perguntou assim, ó, o que tu veio fazer aqui que nem contar o gado tu conta? Então, são 40 anos, mas com 12 anos eu sabia alguma coisa. Sim, mas né? essa é a primeira aula já. Primeira aula. Profissional. Sensacional. Aprendeu na prática, então, não teve aqueles instrutores, mas ali direto na prática, não teve nenhuma lição acadêmica e foi fazendo. O pessoal daqui que está nos ouvindo aí fala
nome completo do teu pai. José Almir Costa Alves. Isso. Adelaide Grande. Fonseca Alves, a sua colega. Ah, E o leilão de gado tem essas vertentes são separadas, que faz leilão de cavalo, é separado do leilão de gado. Isso aí a gente vê aqueles movimentos naqueles canais que passam o dia todo fazendo leilão de sim. animais. Ah, É uma coisa, um volume absurdo que se movimenta sim. de recursos, né, para esse segmento do mercado. Continua bem aquecido ainda, mesmo com essas campanhas aí contra o agro. Aí temos dois assuntos interessantes, Sim. tá? Muito interessante a pergunta. Uma, continua movimentando e realmente há leilões especializados, tá? Em determinadas categorias de animais, Sim. tá? E aí, para não me estender muito, pode ver que eu sou prolixo, né? Vamos ao segundo ponto. O que expandiu bastante, tá, foi a profissão de corretor de gado. Quem trabalha com articulação de negócio de gado, que é o meu caso. Tá? Empresas voltadas para articulação de negócio de gado. Sim. E eu hoje, eu presto esse serviço para diversas empresas, diversos produtores. Né? É interessante porque também, voltando à questão tradicionalismo, tradição pecuária, etc. e tal, isso hoje representa uma tropeada contemporânea. Porque quem era o tropeiro? O tropeiro, em resumo, era aquele que era designado não só para transportar um gado, mas também para comprar aquele gado. Né? E até mesmo a história da guaiaca está associada a essa questão. Sim. De como carregar esses valores. Né? Então, assim, muita coisa hoje dentro dessa profissão, ela continua ligada à tradição gaúcha. Daí vamos falar do gaúcho. Por exemplo, Sim. o traje que eu tô aqui hoje, pilcha, conhecida pilcha, tá? É a minha roupa de trabalho. Tá? É o meu traje de trabalho. Então, muitas vezes vai me ver eu cruzar aqui o centro de Gravataí, aqui, uma bombacha, é a roupa funcional, sabe? Resistente, né? Ela já foi botada à prova inúmeras vezes e passou em todas. A gente falava aqui com o Patrick Silva, secretário secretário de Cultura de Gravataí, o primeiro secretário de Cultura de Gravataí. As pastas sempre foram juntas de outras pastas, dessa vez não, que o tradicionalismo tem aquele tradicionalismo que é o de apartamento, aquele. O cara só quando tem um evento tradicionalista que ele bota uma pilha, e tem gente que é a vida dele. É o estilo de vida dele, realmente. São duas, nenhum desmerece o outro, mas tem o tradicionalista Exatamente. de verdade, que é aquele que vive no dia a dia, né? E tu é o do dia a dia. Pilcha, a bombacha é uma coisa natural para ti. Sim, exatamente. E eu acho que essa interpretação ela é pertinente, tá? Porque eu acho que um não desmerece o outro. Não. Tá? Eu vivo o campo. Tá? A ruralidade gaúcha, tá? Ou a ruralidade rio-grandense, o estado, é que ela está muito identificada com a cultura gaúcha. Sim. Difícil dissociar uma coisa da outra, né? E aí, quando a gente pega o mundo urbano hoje, que busca, tá, essa questão identitária, da pilcha, etc. e tal, eu acho que isso também tem muito valor, até mesmo quando a gente vem para a questão do entendimento hoje de como é a relação do mundo rural com os animais. Tá? Sim. E isso, eu acho que até entra no campo é uma questão filosófica. Tá? Eu acho que essa questão conceitual do que a gente entende bem e mal, etc., né? E do que um pode não entender ou compreender no outro, tá? Envolve um distanciamento. E aí entra no que o Eduardo estava falando. O gaúcho hoje, urbano, tá? Esse gaúcho urbano, ele, digamos, ele é um embaixador do campo. Claro. Então, o tradicionalismo hoje, nesse momento, ele tem um valor ainda maior do que ele tinha, tá? No momento que ele surgiu como um meio de nos identificar, de preservar aquilo que nos caracteriza. Tá? Hoje o tradicionalismo defende uma cultura e defende o mundo rural também. Sim. Tá? Porque hoje, se a gente for pegar... Mesmo esse cara que só bota a pilcha dele num evento tradicionalista,
ele está demonstrando o afeto que ele tem para aquela relação que ele tem com o tradicionalismo. Não cabe no dia a dia dele, né? Mas sempre que pode, ele está ali. Né? Não, por isso não achei desmerece. muito interessante. Mesmo o cara que faz churrasco na airfryer. Essa O aí. cara, né? Ele gosta de churrasco. Não deu para ter uma churrasqueira em casa, um apartamento, vamos de airfryer mesmo, mas está privilegiando o churrasco, que é uma tradição, né? Sem dúvida. E essas recriações, elas são extremamente positivas, né? Extremamente. Nós não Achei- podemos pegar o gaúcho que ele seja a tua completo, colocação. né, em tudo que ele veio com o tempo se formar, né, em termos de elementos. Não, se alguém diz que fazer um churrasco hoje, tá, é algo que identifica com o gaúcho, é um hábito, tá, eu acho que isso é extremamente positivo e deve ser valorizado. Claro. Eu sempre digo que eu tive uma vivência urbana e rural, né? Eu cresci cruzando essa praça, Lógico. tá? Sim. E os meus amigos, em grande parte, feito que o Mário e o Matheus, eles são do Rio. Sim. Tá? Então, eu tive a oportunidade... Mas o Mário toca uma gaita, ponto. Eu vim do rural. Eu tô falando porque eu vi. Verbal. Mário, eu tô falando porque eu vi. Não sai mais nada. Não sai mais nada. Não, a família do Mário, ele tem esse dom para música, a família toda. Então, isso é natural para eles. Não, eu vim. Minha mãe é de Piratini, meu avô é mineiro, tem os primos lá. E eu nasci no Erval. O Erval, ele tem mais de 3 vezes o tamanho de Gravataí, com 6 mil habitantes. Sim. Então, tu pode ver que a zona rural do Erval tem mais de 1.000 quilômetros quadrados. Eu venho de lá. Meu pai ele é formado pela segunda turma da Federal Pelotas em odontologia. Em 1947, se formou em odontologia e foi nomeado em posto de saúde como dentista. E ali eu nasci em 48. Então eu venho da zona rural. Produto do meio. Rural. Claro, 12 anos eu vim para Pelotas, que é o centro cultural mais próximo. E depois, com 11 para 12, eu vim para Pelotas e com 19 para 20 para Porto Alegre para fazer a faculdade que eu queria fazer, que era filosofia. Primeiro fui história, na filosofia. Então, a zona rural, mas eu não sou. Hoje, com 77, tenho quase 60 anos de vida urbana. Só conheço. E esse, Rural. e esse sotaque fronteiriço do Mário e essa relação que ele faz intelectual, tá? É outra coisa que às vezes é pouco entendida como algo que fez parte, sabe, de toda a construção do Rio Grande do Sul. Sim. Porque assim, o Mário falando de Pelotas agora, né? Até teve, eu acho, um workshop essa semana, alguma coisa do tipo, né? João Simões Lopes, né? Sim. Tá? Eu fui 11 anos no CTG J. Simões Lopes, né? De Pelotas. 11 anos da invernada. Isso, na verdade, é o Velho Testamento da tradição gaúcha, É. do tradicionalismo gaúcho. Porque a gente pega ali, Muito ó, bem colocado. Muito bem Assuntos colocado. do Rio Grande do Sul, 1912, João Sesimbra Jacques. Feira do Livro e tal. Quem foi João Sesimbra Jacques? Foi um dos fundadores da Academia Grandense de Letras. Positivista. Primeiro escritor de Santa Maria. Né? Então, foi um espetacular de um intelectual, indigenista, etc., sabe? E então, eu acho que essa questão do pensar, né, da vertente, da vertente Piratini, Erval, Fronteira, né, que passa ali por Pelotas e por todos esses intelectuais, é algo que hoje olham para o Eduardo. O Eduardo hoje desenvolve isso e tal. Eu sempre mais. É uma construção, né? É uma construção. Falou em Pinheiro Machado.
Vou dizer que me criei em Pinheiro Machado. Este ano, agora em junho, faleceu o dentista mais antigo, tá? Pinheiro Machado, Humberto de Melo Dias, que foi prefeito 2 vezes. E o Humberto é do Herval. Estudou mas o Mário- odontologia em Pelotas. E o estágio dele, naquela época não existia estágio, ele fazia durante as férias no consultório do meu pai, em Herval, e o meu pai dava para o Humberto, ó, arruma os teus clientes, esses são teus. E durante os 3 meses de férias, o Humberto arrumava o dinheiro para pagar o outro semestre. E assim ele foi para o Pinheiro Machado, voltou para o prefeito, apareceu agora. Quem vier assistir esse podcast, tá, é Vai importante Pinheiro. né, lembrar que é um podcast feito Feira do Feira do Livro, Livro, tá, e que a gente está falando de conhecimento, de experiência, tá, Isso. e que essas coisas elas se constroem e a gente absorve elas com a oportunidade tá, de conhecer pessoas que formaram. Então a gente está falando de um intelectual hoje, a gente está falando do Eduardo aqui, que estão Sabe criando. tudo de mídia, de podcast, de todo mundo. E apesar disso, o meu avô era tropeiro. Meu Olha avô tinha mulas e ele transportava gado para vários lugares daqui, fez muita taipa, construía as estradas por dentro das. Ele conhecia como essa região toda Esse daqui. era Fialho? Fialho, João Inácio Fialho, que morou ali, onde meu pai nasceu, onde é a Pirelli. Ali era as terras dele, vendeu para o Luiz Coelho, onde é a Promítio. Numa daquelas casas que ainda existem ali, foi a casa que meu pai nasceu. E aí ele vendeu para a pessoa que vendeu para a Pirelli. Não sei se foi desapropriada, né? Porque foi a prefeitura, mas aquela terra ali já não era mais do meu avô. Se mudaram aqui, porque ele estava doente, se mudaram aqui para o centro. Mas ele não queria vender ali as terras dele, porque ele trabalhava. O trabalho dele foi botando cerca a vida toda, quando era novo, botando cerca nas fazendas, cercando fazenda. Depois ele trabalhou quase 5 anos assentando dormente de ferrovia, trilho, muito tempo, onde ele criou todas as ferramentas que ele usava para trabalhar, ele mesmo fazia. E ele era um ferreiro, assim, muito bom. E depois ele comprou as mulas dele, ele tinha 9, 10 mulas, e ele tinha o grupo dele que eles levavam só de mula. Levavam para o interior, para charqueadas, levavam, e ele conhecia todas, porque ele fez o trajeto ali, o trajeto estava na cabeça dele, ele foi fazendo as taipas. Foram botando as pedras e criando os trilhos para ir para o lugar. Muita estrada que hoje ainda é usada como passeio, né? Tem as taipas que os caras fazem passeios, ele que fez aí por vários lugares aqui do Rio Grande do Sul. Ele até demorava 3, 4 meses para ir e voltar lá não tem um porto aqui, em Santa Catarina, ali em Itajaí, não? Itajaí. Até Itajaí, muitas vezes ele foi até Itajaí. Era 2, 3 meses para ir, 2, 3 meses para voltar. E ele levava boi, levava gado e trazia cavalos para vender aqui na região. E levou muito suíno também. E não tinha caminhão para levar suíno. Levava suíno também. E só lobo de bula. O cavalo mesmo não aguenta caminhar esse tempo todo. A mula aguenta. Então ele tinha. É criador de mula. Ele aprendeu como é que tem que fazer a cruza, né? Sim. Para dar certo ali, né? Nosso professor ali nos observando ali. Da Ubra Medicina. Então e mesmo assim, claro, meu pai já foi uma pessoa criada no meio urbano, já se criou aqui no centro de Gravataí, veio para cá pequeno, e trabalhando aqui, trabalhou primeiro lugar na Ferrari do seu Hélio Barcelos, começou com 12 anos ali, foi até fazer 18, dos 18 ele trabalhou no Cabana dos Anjos, depois ele teve a sapataria dele aqui no centro de Gravataí, e depois foi trabalhar com o Bianoro Fonseca, e lá ele ficou 17, 18 anos. Eu conheci o Osmar, tu conheceu? O Osmar Fialho, e depois ele teve aquele período lá de quase 20 anos, mais de 20 anos, com a Farmacolândia, com o Darcy Lima da Rosa. Foi prefeito de Glorinha e tudo, e um padre do meu pai,
E ver que interessante essa questão de algo que e voltando à questão também de dar destaque para o livro, Sim. Assis Brasil, né? Olha, Assis Brasil, tropeiro, né? Brasil. Mário conhece muito bem. Eu conheço. Eu tive várias vezes o castelo. Porque o castelo do Brasil Mário estava conheceu dentro. a viúva. Conheceu a viúva do Assis Brasil. Claro. É que o Mário não entende só de história, ele fez parte. É verdade, né? Isso aí é. Impressionante. Não é O só. castelo do Assis Brasil estava dentro do município. Porque Candiota fazia parte. E Candiota, um distrito, se emancipou. Então, o castelo do Assis Brasil hoje não é mais verbal. Candiota. Mas, por que o Assis Brasil foi morar lá? Eu pensei várias vezes. Porque ele tinha uma residência na França. E é muito. Depois, foi para o Oriente, e ele morava na França. Tinha campo. E naquela época, a ferrovia tinha um trem que saía de Rio Grande, passava em Pelotas e ia para Bagé e de lá para Santa Maria. Entendeu? E tinha uma estação em Erval, do trem. Se chamava Estação Basílio. Muitas vezes eu me criei indo para o Erval de trem. Fumaça. As férias do trem eram. Chegava em Basílio, tinha uma caminhonete fabricada por um cara, ele pegou um chassi lá e fez uma caminhonete para levar pessoas. Era uma caminhonete que cabia 8 e ia 16. Dava na ferrovia. Não, era uma caminhonete que dava na estrada de terra e levava de Basílio até o Erval. Por que o Assis Brasil fez o castelo dele ali? Porque ele vinha de navio da França, descia em Rio Grande, pegava o trem, em 2 horas o trem parava na frente da estância dele. Lá em Pedras. Lá em Pedras Altas. Na frente de Pedras Altas, e já vinha imediatamente a Cubica, o Ford Bigode, está lá hoje. Está lá até hoje. As elevadas na frente. O castelo, que ainda tem escravos. Os escravos fizeram. Bonito. Diz que tem até registros disso, né? Registros chegando de viagem, tudo. Hoje, várias carroças para levar as coisas dele. Ele e a família entravam no carro, ia de carro e o pessoal botava o carro. Depois se transformou numa cabanha muito importante. O meu tio ia lá e buscava. Gente para cá. Eu ensinei muito na época. Fui tratorista. E está me ouvindo aqui, eu, o Juca, o Clóvis, lá do Erval, de vez em quando pediam para a gente, o pessoal do Erval, agro, comprava um trator em Pelotas. E nós levávamos. O trator, ele andava até 30 quilômetros na velocidade e pulando, porque não tinha amortecedor. Então, a gente levava um dia e pouco de viagem de Pelotas a Erval para levar o trator novinho. Isso eu fazia. Eu conheci Erval também com 11 anos, quando era praticamente só a quadra. Erval? Sim, com 11 anos. Quando era praticamente só aquela quadra e tinha aquela pousada ali logo na entrada. Mais ou menos que se imaginava Gravataí, que essa praça, que era mais ou menos isso. Sim, lá tinha o hotel do Navio. Mas uma coisa interessante... Na frente da praça.
falando sobre a questão Assis Brasil, né, e da importância dele como visionário, né, Sim. como alguém que faz parte também da produção intelectual do Estado e tal, Sim. né? Ah, E aí eu volto, tá, à questão de quantos gaúchos, tá, quantos se destacaram, né, como pensadores. Sim. tem E, esse é um. e a importância que isso tem, por exemplo, eu escutando agora o E as Eduardo histórias. falando, escutando o Mário falar também, né? E aí hoje a gente volta àquele ponto do urbano e do rural. E eu acho que isso passa muito por uma questão conceitual, sabe? Entendimentos, né? E aí o gaúcho hoje, ele visto como aqueles que estão dentro dos rodeios, Uhum. né? Ele tem o prazer de viver aquilo, como eu tenho. Verdade. Agora tu Campo, tá diariamente, chegando, etc. E tal, né? agora tu tá chegando no ponto da nossa conversa. Uhum. Agora, E aí, o ponto da nossa conversa, ele parte, tá, da importância, né, daqueles que pensam no mundo rural, pensam no mundo urbano, pensam no tradicionalismo, e que buscam a união, a interseção, onde isso Sim. se encontra, onde isso é parte um do outro. Tá? E eu acho que assim, ó, a produção de alimentos ela está muito ligada a isso, ligada diretamente, né? entendi. Porque assim, ó, a gente fala de mundo rural, a gente fala de quem produz alimentos. E a gente vai falar dos hábitos, dos valores dessas pessoas, do que elas gostam de fazer. Tá? E aí o mundo urbano hoje não conhece bem o mundo rural, como eu também acho que o mundo rural às vezes não conhece bem o mundo urbano. Daí eu posso até estar sendo prepotente nesse sentido e também querendo limitar muito o entendimento das pessoas. Mas a gente vê quando tem o conflito. Quando a gente encontra o conflito, quando a gente Claro. encontra né, Sim. não o descontentamento, sabe? É uma crítica, mas o ataque no sentido de querer mudar toda uma cultura que está muito relacionada à natureza. Por quê? O homem, o cavalo, o boi, o campo, tá? São os elementos, tá, que fazem a atmosfera, que fazem o ambiente rural, o ambiente do gaúcho. Não tem gaúcho sem boi, sem cavalo. Não tem. Tá? Não existe. Se a gente pegar a origem do gaúcho, a gente vai pegar 1573, Santa Fé, né? Um filho de um europeu, digamos, um americano, daí, né? Que era o índio, que se engajou no gado, né? E que daí depois a gente veio ver também o jesuíta acelerar um processo que aconteceu no mundo todo. Vamos falar de literatura agora. Terceira onda. Qual foi a primeira onda? A primeira onda foi a agricultura. Tá? O que o jesuíta fez quando ele veio para cá? Ele integrou o índio à agricultura, ele buscou o índio para a agricultura, para o índio deixar de ser nômade, tá? E se tornar sedentário. Tá? O que aconteceu na evolução da civilização? O mundo todo, tá? Na formação das civilizações. O que aconteceu? O homem, por meio da agricultura, do grão, da grama, né? Ele deixou de ser sedentário para se tornar. Deixou de ser nômade, Nômade. Sedentário. Tá? O jesuíta já entendia. Começou no Egito. Ele antes de. Já era um modo de vida para ele. Sim, aí outra coisa que eu acho extremamente interessante, tá? A gente entra daí no entendimento do mundo urbano, da questão ambiental, etc. Bom, o jesuíta promoveu esse movimento com os índios lá, as missões, e a ferramenta utilizada foi a agricultura. Tá? Daqui a pouco teve uma seca. Tá? E aí o índio dispersou, e aí ele encontrou como solução o gado. Padre Aureliano. Né? Só que, pense bem, essa seca causou essa transformação e essa necessidade de introduzir o gado, ela começou em 1650. Se a gente for ver as missões de 1730, a 1750, Guerra Guaranítica, etc. Não foi o efeito estufa que causou. Quero dizer que isso tem 3 séculos, que essas secas lá são seculares. É. Né?
Então, eu já tento puxar um pouco a questão literatura também, sabe? Dava para falar outro dia também, literatura mais urbana, né? Mas para a gente entender o seguinte, que a natureza, ela envolve uma série de seres. E ela já está organizada dessa forma há muito tempo. E hoje a gente entrar na questão comunicação e relação do homem com o campo, com os animais e tal, e daqui a pouco criar um conceito para se mudar, tudo isso foge um pouco do movimento natural das coisas. É que a gente costuma voltar para a natureza sempre. Quando a gente se distancia demais e o choque fica muito grande em relação à nossa realidade, hoje a gente está vivendo, fomentada pelas redes sociais, uma revolução carnívora. As pessoas pararam de comer carne, proteína animal, por uma série de motivos, alguns até por alguns mitos, né? As pessoas tinham diminuído o consumo de carne, porque achavam que a carne era isso, a carne era aquilo. Hoje a carne virou a salvação do monte de gente. Tem gente que está deixando de tomar insulina por mudar a dieta e está fazendo uma dieta carnívora, né? O veganismo, que foi uma moda muito forte aí, que eu acredito que é uma moda, não vai. Hoje ele é contestado em todos os setores das pesquisas. Não tem como uma pessoa se manter sem a proteína animal. É impossível uma pessoa ser saudável sem proteína animal. E aí a gente vai para aqueles mitos que vieram lá quando o cara introduziu o óleo de soja por fatores totalmente econômicos. Não tinha nem vendeu a ideia de que aquilo era mais saudável. Hoje a gente vê que não é. Né? Não existia infarto. O infarto começou a ter de 1911 para cá. Não existia. Não tinha nem registro. Né? E tem muito registro de 1800 e pouco, né, sobre saúde. Então a gente vê que essa mudança que parecia ser uma coisa saudável, hoje a gente tem um acúmulo de doenças. Hoje se sabe até que as estrias e a celulite é provocada pelo óleo de soja, pela margarina. Então, as pessoas estão parando. E pela primeira vez a queda na venda desses produtos aumentou vertiginosamente. E aí começou a bater lá na indústria, o cara que faz os gigantes da indústria. Então, tá mudando. É devagar, mas as pessoas estão voltando a comer o que era natural. Mas eu tenho. Não, desculpa que eu vou. Do tempo. Tem. Mas tu pode fazer a tua conta. Mas a gente deu a gente divagou um pouco. Me desculpa agora eu atropelar vocês. Faz parte da minha postura. Mas o que eu vou falar agora é o seguinte. Quem estiver assistindo esse podcast, observem o que o Eduardo fez. Ele fez uma análise racional, em cima da lógica. Tá? Então, assim, olha bem algo que eu falei quando eu fui ser entrevistado pelo Mário. Eu disse assim, temos que entender, tá, que eu gosto tanto do Mário, porque o Mário tem um histórico tão admirável, tá, que eu vou ter que me pessoalizar, tá, se eu for falar de alguma coisa aqui em respeito a quem está assistindo aí. Então, o que se faz hoje, para mim, é um prazer enorme ter a oportunidade de estar no meio desses dois homens. Prazer é nosso, pode ter certeza. O pensamento do Eduardo, eu estava louco para o Eduardo terminar, para Eduardo, isso é maravilhoso. Eu acho que isso é que é o sentido de uma feira do livro. Exatamente. Isto vai suscitar um segundo episódio lá depois. Podemos, vai ser um prazer. Sobre toda essa natureza, movimento e essa relação. Porque agora eu já encontrei o cara para conversar sobre a relação do campo com a cidade. Sim, exatamente. Do urbano com a... Não? Vai dar certo. Mas, agora eu tenho que ir direto para o assunto. De onde é que surgiu essa tua vontade tão forte, inteligente, muita sabedoria, de querer legalizar, tornar cultural, cultura, aceita, que já é oficial. Tipo de lá, onde é que veio isso? Bom, a questão é a seguinte.
A tese pioneira com o mecanismo da PEC 304, tá? Olha aí. Que viabilizou a continuidade dos rodeios, do freio de ouro, da vaquejada e tudo no Brasil, é minha. Tá? Não tem por que ter modéstia. Isso é verdade, isso está documentado. Tá? Isso envolveu um prazer enorme de pensar. Bom, isso envolveu um prazer enorme de pensar, tá? De exercitar o pensamento e de cruzar por pessoas como o Mário, como o Eduardo, como o Padre Inácio Schmidt, o próprio Nico Fagundes, etc. E tal, tá? Mas assim, ó, isso surgiu pelo seguinte, de forma bem objetiva. Eu era um empreendedor do laço, tá? Porque a tradição gaúcha e o laço, dentro de um processo que envolveu uma recriação, uma reinvenção, tá? Se tornou um esporte. Um esporte tipicamente gaúcho, um esporte ligado à identidade do Estado, né? Que a gente tem a própria estátua ali, que é o que mais lembra o Rio Grande do Sul. Bom, e aí, num determinado momento, eu vi que estava surgindo uma legislação, tá? Que ela continha uma série de itens normativos que poderiam inviabilizar a operação. Isso eu estou falando em 2006, uma reportagem do Correio do Povo naquela época, onde eu tive a oportunidade de me manifestar. Bom, para chegar ao final, tá? O mais recente foi o que eu estava abordando aqui, o que nós estávamos abordando antes, especificamente eu, sobre a questão do entendimento do mundo urbano, das pessoas da cidade, com relação ao que nós, no campo, fazemos. E aí, isso envolvia o reconhecimento de uma prática campeira recriada na forma de esporte, patrimônio cultural e material. Como o frevo, que é patrimônio da humanidade, mesmo, como o samba, como o queijo Minas. E olha que interessante, o queijo Minas, tá? Ele teve uma série de problemas para o pessoal que produzia de forma artesanal, né? Com o conhecimento transmitido por meio da oralidade, caracteriza a tradição. Tá? E voltando, o ponto da questão da produção artesanal fugia de uma série de normas sanitárias que viabilizava a comercialização. E isso fez com que essas associações lá depois organizadas tal, buscassem um abrandamento da legislação para se manter o que era uma tradição. Entendi. Tá? E a mesma coisa operar com laço, rodeio, etc. Aqui no Rio Grande do Sul. Naquela época estavam criando uma legislação que teve iniciativa ligada ao MTG. Bom, muito bem intencionada. Porém, esse muito bem intencionado, uma coisa e tal, e transformar o rodeio crioulo em componente da cultura, né, baseado em uma lei federal, e isso foi gerando cada vez mais normas e complicadores. E aí o que eu sempre digo, tá? O gaúcho que está lá no campo, em recoluta, ele não tem um helicóptero e tal para socorrer ele em determinado momento de dificuldade, de perigo, tá? Só para ilustrar. Bom, e aí começou toda essa questão de estudar, de pesquisar, sabe? De buscar entender, de fazer as associações necessárias do que era prático, tá? Real e fato, que envolvia em termos de legislação que estava se desenvolvendo, né? Que veio resultar nisso que a gente está vendo aí hoje, né? E aí tu quisesse defender a ideia de legalizar. Sim. Como é que foi esse processo? Bom, aí envolve uma questão de história, né, e da importância do que a gente veio fazer no mundo. Tá? Quando me perguntam por que eu fiz isso, eu digo assim, eu acho que tocou para mim, sabe? Eu acho que, de repente, eu fui o canal disso tudo porque
Porque é uma coisa que eu fui muito criticado, fui até perseguido por isso, sabe? E que mais tarde se comprovou que era a solução para mostrar que nós produzíamos uma manifestação cultural tão importante dentro do mosaico cultural brasileiro quanto o samba, que é extremamente conhecido no mundo todo, quanto o frevo, sabe? Quanto o próprio queijo Minas ou a arte fuzil da tribo Wayampi do norte do Amapá, que é patrimônio imaterial também, etc. Esse material, assim, já imprimiu, transformou num livro, que não interessa se onde vai chegar, se vai dar. Essa pesquisa é uma pesquisa, uma busca de conhecimento muito grande e uma defesa Sim. ali. O que tu fizeste foi que eu considero uma dissertação brilhante. E isso precisa ser transformado em livro, Documento, e-book, né? Um documento. em algo impresso que possa ser oferecido para mim. Existe Ou tu um tá manifesto esperando com 350 legalidade. páginas. Não, existe um manifesto com 350 páginas e mais de 100 bibliografias. E é uma compilação de alguns artigos e uma dissertação também, digamos, contínua. Tá? Existe, em cima disso, um artigo que foi selecionado foi produzido em cima dessa pesquisa que hoje envolve um manuscrito de 350 páginas. Tá? Esse artigo ele foi selecionado no Seminário Internacional de Patrimônio Histórico. Tá? É o processo de reconhecimento, o título é o processo de reconhecimento de patrimônio material por meio de lei. Bom, esse artigo, o Mário me deu a satisfação de realizar. Tá? E, ao publicar esse artigo, ele entrou de peito aberto comigo, com toda a credibilidade, o nome que ele tem. Ele que não é pouco, fez parte da autoria desse artigo comigo, porque eu não imaginava que esse artigo, quando eu apresentei ele no Congresso, que ele fosse ser selecionado. É uma coisa interessante, tá? Eu acho que essas coisas servem para a vida de quem lê também, sabe? Como é que acontece? E eu disse assim, entrei no Palácio Piratini, o governador ia sancionar uma lei que eu contribuí, colaborei, essa lei e tal. Eu digo, olha, eu tenho começar a pensar um pouco mais em ganhar dinheiro. E aí, tempos depois, surgiu o seminário produzido pela doutora Patrícia Triunfo, doutora Verônica Benedetti, também tem o meu respeito, a minha gratidão. E muito. No último dia, eu resolvi apresentar o resumo do artigo. No último dia de prazo. Eu gosto disso, sabe? E selecionaram o artigo. E depois teve o processo de publicação, que eu pedi para o Mário me auxiliar, né? E também avaliar o trabalho, né? E ele me deu a honra de entrar com os autores do artigo também. Tá, e o que nós estamos chegando no final, daqui para frente, o que esperamos desse artigo? O que vai acontecer no futuro? O que a gente está aguardando? Bom, em termos de salvaguarda das provas que envolvem animais, o teor desse artigo, o mecanismo que está nele, foi, sem dúvida, decisivo para a manutenção, que vamos falar hoje, de cultura, poder e teor de tradição gaúcha, etc. Tá? E de agora em diante, eu penso, e adoro pensar, que nós não poderíamos parar essa questão da interseção que está aí hoje no urbano e no rural. O nosso futuro depende disso. E com relação ao manuscrito, não está certo? Precisa de um reconhecimento?
Não, esses reconhecimentos, eles já aconteceram. Porque o que que acontecia? O que que acontecia? Eu propus lá em 2007, tá, o reconhecimento de uma prática campeira que envolvesse animais como esporte e patrimônio material. Que fosse patrimônio material na condição esportiva. Naquele momento me disseram que o laço por meio dos rodeios já era patrimônio cultural. Eu digo, não é patrimônio cultural. Nem é patrimônio cultural. Lei 12.567, tá? Naquela época lá, ela tratava do rodeio como componente cultural. E aí, mais tarde, eu poderia falar de uma série de leis. Não, nós vamos fazer um podcast específico também. Sobre isso, Veio a ficar claro de que na legislação federal, essas elevadas à condição de patrimônio cultural e material. É um estágio acima do simples patrimônio cultural. Sim. E por que o patrimônio cultural e material? Porque envolve a transmissão de um saber por meio da oralidade. Quer dizer, basicamente é uma tradição. Por mais que sofistiquem, tá? Por mais que entre dentro de um comportamento erudito, é uma coisa extremamente simples. Tá? Falar de tradição é falar de oralidade. Registrar a tradição é historiografia. É isso? Claro. Então, Olha aí. então Não. bom. Então, vocês que estão nos assistindo agora já viram que a gente precisa de um programa inteiro só sobre esse verdade. assunto. Que é para explicar o posicionamento, isso aí. Agora a Vai. gente deu só uma pílula, só para dar aquela vontade do pessoal assistir mais. E nós vamos marcar lá, na Ubra Medicina, no 4º andar, onde tem o nosso estúdio, fazer um outro programa tipo, só sobre isso. Pode ser? Aceitem? Eu digo que é uma grande oportunidade, tá? Pensar com vocês. Tá? É uma aula pensar com vocês. Maravilhoso. Então, a gente respeitando o horário. E a profundidade do assunto, né? Merece um tempo maior. Eu te agradecer muito. Eu tenho certeza que quem viu está querendo. Eu quero saber mais sobre isso aí. Fiz uma aula desse assunto todo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado mesmo. E vamos marcar. Vamos combinar. Já vou deixando combinado. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Foi. Deus nos abençoe, Amém. reverência. Deus nos abençoe, reverência. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu A que gente agradeço. vai encerrando esse episódio, então. Vocês viram que já ficou marcado já um outro segundo episódio sobre esse assunto, com a parceria da Star Internet, Ubra Medicina Gravataí, nossa mantenedora, e a Bendito Grau, aqui a sua visão encontra estila. Um abraço para vocês.